Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Nesta narrativa bíblica nós vamos ver então a incursão de Jonatas, sem avisar Saul, sobre alguns soldados do exército filisteu, o temor que isto causou em cima desse exército dos filisteus e mais erros de Saul. Começamos a narrativa dizendo o seguinte: Jonatas sai com seu escudeiro para tentar encontrar alguma guarnição dos filisteus para tentar matar ele e mais uma pessoa, mais um escudeiro. Durante a narrativa bíblica, você percebe que Jonatas ele faz meio que uma consulta a Deus, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer assim, vamos sair. Ele encontrou um caminho e vou sair por esse caminho, vou permitir que os filisteus me vejam, e aí, se eles mandarem eu ficar parado, a gente espera. Se eles mandarem a gente subir até eles, isso é uma prova de que Deus está conosco e vai entregar eles nas nossas mãos. E foi assim que aconteceu. Eles se deixam ver pelos filisteus, os filisteus falam: não, vem até aqui que nós vamos dar um jeito em vocês. E aí a Bíblia fala que Jonatas ele vai até aquele lugar, ele vai engatinhando, e aí o escudeiro vai atrás dele. Assim que eles chegam lá, eles mataram perto de 20 homens, é o que diz aqui a Bíblia. Só que a Bíblia nos fala que isso trouxe um temor tão grande em cima dos filisteus. Você percebe, por exemplo, aqui no versículo 15, no final do versículo foi assim: olha, foi um terror causado por Deus. Então Deus estava se movendo ali nessas atitudes aqui de Jonatas, né? E o povo começou, o povo dos filisteus, no caso, começou a se dispersar com esse medo. E qual era a lógica? Olha, se dois fizeram isso aqui, se houve um ataque, alguma coisa está acontecendo, então nós vamos aqui ser prejudicados. É isso que estava na cabeça do povo dos filisteus, né? Do exército. E Saul estava tão desesperado que ele pega e fala assim: olha, traz aqui a arca, porque ele queria fazer uma consulta para saber quem é que tinha ido atacar os filisteus, uma vez que Jonatas fez essa incursão sem falar para Saul. E aí ele começa a ver que o temor era tão grande, ele não precisa trazer a arca. Quer dizer, Saul estava mais perdido do que você pudesse imaginar. E aí nós vamos ver, na sequência da narração, um voto que é um voto totalmente despreparado de Saul. Saul diz o seguinte: olha, maldito é o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Quer dizer, ele proíbe todo o exército de comer, deixando o povo cansado, com fadiga. Enfim, um absurdo um rei fazer um voto desse, principalmente movido pelo seu desejo de vingança. E muito interessante que isso está escrito na Bíblia. Por quê? Porque o povo se absteve de comer. E aí, em dado momento, eles entraram num bosque que tinha mel. Jonatas, que era o filho de Saul, não sabia que Saul tinha feito esse voto. Quando ele viu o mel, ele colocou ali a lança, né? Ele pegou um pouco do mel, ele provou. A Bíblia fala que os seus olhos voltaram a brilhar, ou seja, ele estava cansado, se alimentou do mel e voltou a ter ânimo. E aí o povo não estava comendo, né, aquele mel, e começou a falar para Jonatas: olha, seu pai levou aqui o povo a fazer um juramento, dizendo que maldito é quem comer esse mel aqui antes de ter acabado o dia, enfim, né? E aí o Jonatas fala claramente: olha, meu pai está errado, ele está trazendo um desastre sobre essa terra, porque veja como os meus olhos brilharam depois de eu ter provado um pouco deste mel, né? Teria sido muito melhor se o povo tivesse comido livremente, depois que encontrou esses despojos, enfim, porque a derrota dos filisteus seria maior. E aí naquele dia, a Bíblia fala que então o exército de Israel ele prevalece sobre os filisteus, e aí quando eles começam a vencer, aí fica o despojo da guerra, ou seja, os animais, né, as coisas ficam para trás, e a fome era tanta que eles começam a comer esses bichos com sangue quase que cru, porque eles estavam morrendo de fome. E isto na antiga lei, né, na lei do Antigo Testamento, isso era um pecado. Você sabe que nós já refletimos sobre isso nas reflexões aí do Pentateuco. E de tal forma que chegaram para Saul dizendo aqui: ó, você está fazendo o povo pecar. Esse povo está pecando porque eles estão comendo carne com sangue. E aí Saul ficou desesperado: ah, esses caras são traidores, né? Traz aqui logo uma grande pedra. Trouxeram uma grande pedra, né? Falei, traz aqui o povo. Cada um traz esse boi, tudo que eles acharam aqui, matam e comem, não pequem contra o Senhor. Quer dizer, o voto precipitado de Saul, além de deixar o povo cansado, sem forças para a guerra, levou o povo a cometer outro tipo de erro. É claro que aqui nós não estamos terceirizando a culpa do povo nem de Saul, ok? Mas foi tudo isso que aconteceu. E aí, em outro momento, ainda seguindo a narrativa bíblica aqui no capítulo 14, eles dizem o seguinte: olha, esta noite vamos lá então buscar os filisteus, vamos saqueá-los até o raiar do dia e não vamos deixar nenhum deles fugir. E aí o povo: tá bom, vamos fazer conforme você quer. Só que em aquele momento um sacerdote vira para Saul e fala o seguinte: primeiro, vamos nos aproximar de Deus, vamos consultar a Deus para saber se é isso que a gente tem que fazer. Muito bem,
Quando sim, Saul decide fazer então essa consulta a Deus, perguntando: olha, nós devemos descer então no encalço dos filisteus? Este é o momento, o Senhor Deus vai entregar esse povo nas nossas mãos? E naquele dia Deus não respondeu. Quando Deus não respondeu, Saul já fez a sua inferência. Não, tem algum pecado escondido aqui e nós precisamos saber qual é o pecado que foi cometido porque Deus não está nos respondendo. E aí ele chama, né? Olha, preciso saber o que está acontecendo, quem é que cometeu o pecado. Aí ele diz o seguinte: olha, tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que foi o meu filho Jonatas que seja o culpado, ele certamente morrerá. Olha para você ver como o emaranhado das decisões, da emoção, de tomar uma decisão na emoção, custa caro. Muito bem, e o povo não falava nada, ninguém do povo respondia. Todo mundo sabia que Jonatas tinha comido lá do mel, mas ninguém falava nada. Então tá bom, então vamos lá, traz o Jonatas e o Saul aqui na frente, fizeram ali o sortilégio, caiu sobre Jonatas, né? E aí Jonatas, o Saul, né, indagando o Jonatas, dizendo o seguinte: o que é que você fez? Essa questão do sortilégio é porque, como ninguém estava falando nada, era uma prática comum, né, da antiga aliança, que se jogasse a sorte para saber quem era o indicado, enfim. Se diz sorte, mas na verdade era a indicação que Deus orientou os sacerdotes a fazer para indicar alguém, apontar alguém, enfim, e neste sortilégio aponta-se para Jonatas, e aí Saul vira e fala assim: olha, o que é que você fez? E aí o Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco do mel com a ponta de uma vara que eu tinha aqui na minha mão, eu estou aqui pronto para morrer. E aí Saul diz o seguinte: então que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Então Saul estava ali realmente querendo matar o seu filho, só que o povo se contrapôs e falou o seguinte: olha, mas a vitória que Jonatas teve ali contra ele e o seu escudeiro contra aquela guarnição dos filisteus, nós não podemos matar ele porque claramente a mão de Deus estava ali sobre ele. E isso trouxe um nível de inquietação muito grande em Saul, que a Bíblia fala que Saul deixou de perseguir então o povo, né, no caso os filisteus, e mandaram que cada um dos homens que estavam com ele voltassem para sua terra. Ou seja, ele entendeu claramente que aquela consulta não teria uma resposta. Aquilo que ele disse que ia fazer não fez porque o povo estava defendendo o Jonathan. E no final do capítulo se fala do reinado de Saul, no caso. É muito interessante como você vê uma ordem cronológica destes fatos, você percebe que Saul, embora fosse um rei ordenado, ungido por Deus para aquele momento da história de Israel, também era um homem, assim como eu, assim como você, sujeito a decisões erradas, decisões que custaram alto, decisões no momento do calor, naquele momento de emoção, decisões que para um rei não estavam sendo razoáveis. A Bíblia coloca aqui que os filhos de Saul, né, eram Jonatas, Isvi e Malquizua, deu o nome das suas filhas. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Então, é meio que no final do capítulo traz um inventário, um pequeno inventário daquilo que Saul estava fazendo. Nas próximas reflexões, nos próximos capítulos, claramente nós vamos ver os outros erros de Saul, mas aqui nós estamos vendo a humanidade agindo, ainda que num contexto histórico, debaixo de uma aliança. Jonatas que vai fazer algo sem avisar o pai dele que era o rei. Ainda que nesse erro Deus estivesse cuidando de Jonatas para vencer aquela guarnição, os votos precipitados de Saul, a culpa pelo erro, o fato do voto ter levado o povo a comer carne com sangue, enfim. O contexto maior por detrás de tudo isso começa na reflexão anterior. As coisas de Deus já haviam deixado de ser referência para Saul. Tanto é que na reflexão anterior já foi avisado a ele que ele seria substituído. E aqui nós só vemos o tropeçar do homem em seu próprio ego. Enquanto eu não vencer esses caras, ninguém vai comer, colocando a vida do exército em risco, levando esse povo a pecar pelo desespero, pela fome, e ainda não querendo poupar o seu próprio filho de algo que ele mesmo fez um voto precipitado. Então aqui nós temos a fórmula básica de uma tragédia anunciada, né? O terrível erro de tomar decisões no calor da emoção.